Bom dia com alegria. Jesus é lindo. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados. Nessa manhã, o Senhor colocou em meu coração uma mensagem para reflexão com o tema Aprendendo a ser líder. Amados, antes curte, compartilha, dá um joinha, dá um like, envie para outros também, para que esses também possam compreender a vontade do Senhor e o desejo do Senhor para as tuas vidas. A mensagem se encontra em Romanos capítulo 13, versículo 1, que vai nos dizer assim, aleluia. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque o ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amado, esse texto ele é muito tremendo. Só que, infelizmente, as pessoas, por não compreenderem quem está falando e o que está falando, pegam um texto como esse e diz, olha, você tem que ser submisso às lideranças, né? Colocando peso sobre as pessoas, muitas das vezes. Primeiro que aqui não está falando de pastores. O texto de pastores é outro texto lá em Hebreus 13. Mas esse texto aqui, ele não está falando de pastores, não está falando de liderança, nem de igreja, nem de trabalho, nem de lugar nenhum. A liderança que eles estão falando aqui é Paulo, está falando sobre o governo romano. Então, a liderança do governo romano, é sobre isso. Então, é sobre governo esse texto. E muitas das vezes, sem entender, nós acabamos falando que não devemos falar, pegando o texto fora do contexto, sem entendimento de tudo, e sai falando à torta e à direita, colocando peso sobre as pessoas onde não tem. Vamos refletir sobre esse texto. No versículo 2 ele está dizendo assim, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Vamos lá, um entendimento simples e claro. Vamos lá, o governo nosso colocou sobre autoridade, sobre nossa vida, autoridades como, por exemplo, aqui em São Paulo, quem toma conta da nossa conta de energia é a Enel, correto? Quem toma conta da nossa conta de água é a Sabesp. Vamos lá, se nós formos desobedientes a esta ordenação do governo, nós vamos sofrer as penalidades. Olha, eu não vou pagar conta de água e também não vou pagar conta de luz. Quando você faz isso, a condenação vem sobre você mesmo. O que vai acontecer? Vai ser cortada a sua água, vai ser cortada a sua luz. Eles estão acima, eles são o governo ao qual você deve ser submisso, ao qual você deve obedecer. Tem que pagar a sua conta de água e de luz. Seu imposto. É um imposto colocado a nós, vamos dizer assim, né? Então, se você não paga, vai ter sanções a mim e a você. Nós vamos sofrer essas penalidades, né? Então nós temos que ser obedientes, sim, né, a essas lideranças, os governos. É sobre governo que ele está falando. Outro exemplo, o IPVA da tua casa, do teu carro, perdão. Se você não paga o IPVA do teu carro, você é parado numa blitz, eles vão levar teu carro embora. Ou seja, bateu em cima da tecla, não querendo pagar o IPVA, não vou pagar o IPVA, vou andar com o meu carro para lá e para cá. Tá bom, se você parar numa blitz, você vai perder o teu carro, porque isso foi imposto pelo governo, é um imposto que você tem que pagar.
Então nós precisamos entender o texto e o contexto para saber o que nós estamos falando. E às vezes pegamos texto fora do contexto e saímos falando torta e direita, né? Então essa liderança aqui, ele está falando sobre governos, amados. Não tem nada a ver com liderança de amigos ou liderança de igreja mesmo. Nem de igreja não está falando aqui. E nós precisamos entender isso, né? O próprio Jesus é um exemplo de pagar imposto. Lá em Mateus 17, 24 ao 27, né? Ali o imposto era colocado para aquele povo. E aí Jesus chega lá e foram cobrar imposto. E aí Jesus falou, para não escandalizar, vai lá, pega um peixe lá, e nesse peixe tem 2 denários, vai pagar o meu e o teu imposto. Jesus pagou imposto, amados, sendo exemplo para nós. Então, nós temos que pagar os nossos impostos, nós temos que ser fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, pagando os nossos impostos, porque quem supre as nossas necessidades é o Senhor. Ele nos dá condição e subterfúgio para pagar os nossos impostos. Então, que nós possamos refletir, amados. Agora, no tocante nós entendermos sobre a liderança nossa, né? Nós precisamos compreender muitas coisas e aprender muitas coisas, né? Porque, primeiramente, se a pessoa é meu líder, né? A pessoa é meu líder, e esta pessoa não está de acordo com as escrituras, eu fico com as escrituras, eu não vou ficar com o meu líder, eu vou ficar com as escrituras. Então nós precisamos entender isso. Então, como é que eu vejo isso daí? Vamos avaliar as escrituras e avaliar a pessoa, como que ela está agindo. Tá dentro das escrituras? Então tá tudo certo. Não está nas escrituras, eu não devo seguir. Um exemplo disso, o próprio Pedro. Pedro, quando estava preso porque ele estava pregando o evangelho, ele foi solto, ele volta para o templo para pregar o evangelho. E aí quando chegam até ele, você não pode ficar pregando aqui. Ele falou, melhor obedecer a Deus ou a homens, né? Então, tem algumas coisas que nós precisamos entender. Eu não tenho que obedecer piamente o líder, mas as escrituras. Se o líder estiver fiel às escrituras, eu sou obediente, está tudo tranquilo, né? Um outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O Daniel, o próprio Daniel, né? Ele não se submeteu ao rei que mandou que ele tinha que se curvar. Ele falou, não, eu não vou fazer isso não. E ele não se curvou, e o Senhor guardou ele na cova dos leões. Então, nós precisamos entender muitas coisas, amados, sobre a palavra do Senhor. Agora, vamos falar um pouco de liderança, né? Então, o líder, amados, aprendendo a ser líder, o líder, ele faz o quê? Ele faz discípulos. O líder faz discípulos. Jesus fez discípulos. Moisés, quem foi o discípulo de Moisés? Josué foi um discípulo, um excelente discípulo de Moisés. Josué, Paulo, né? Timóteo e vários outros que Paulo fez aí, discípulos, né? Então nós precisamos entender, o líder, ele faz discípulos, o líder, ele traz para perto, o líder, ele quer comunhão, ele quer estar junto, o líder quer sempre dar honra ao seu liderado, ele não quer ser honrado, ele quer honrar ao seu liderado. Será que nós estamos fazendo desta forma? Porque, olhando para as escrituras, é isso que eu entendo na liderança. Mas as pessoas querem ser líder, mas querem honra para si mesmo. Não querem fazer discípulo, não querem honrar a outros, querem ser honrado o tempo inteiro, querem ser visto o tempo inteiro. Mas não é isso que a escritura nos ensina. Então, que nós possamos compreender e entender a profundidade desse texto que eu trouxe hoje para nós entendermos, amados. E não utilizar mais texto fora do contexto para oprimir as pessoas, mas que nós possamos compreender. Então, um líder, ele age como líder. As ações de líder estão de acordo com as escrituras. E de acordo com as escrituras, ele traz para perto, ele tem comunhão, ele honra ao seu liderado, prefere honrar ao liderado do que a si mesmo, e o líder faz discípulo. Então, que você seja um fazedor de discípulo, e o Senhor lhe fará prosperar em todo o teu caminho, porque é isso que o Senhor espera de todo e qualquer líder. Sabe por quê? Jesus é lindo! Glória a Deus! Aprenda a ser líder.